Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Chegamos agora ao capítulo 6, verso 1. Então vou ler versos 1 a 5. Ora, aconteceu que, num primeiro sábado, ele estava passando pelas lavouras de cereal. E seus discípulos começaram a colher e comer as espigas, debulhando-as com as mãos. Mas alguns dos fariseus disseram a ele: Por que estáis fazendo o que não é lícito fazer no sábado? Aí Jesus, respondendo-lhes, disse: Será que nunca lestes sequer isto, o que Davi fez quando estava com fome, ele e os que com ele estavam? Como ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da apresentação e deu inclusive aos que estavam com ele aquilo que apenas aos sacerdotes é permitido comer? Então ele lhes disse: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Já aqui no primeiro verso encontramos num primeiro sábado. A dificuldade é entender o que Lucas quer com o primeiro. É exatamente isso que o texto diz. Se bem que menos que 2% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem exatamente segundo o primeiro, seguidos pelas versões novas, nova versão internacional, linguagem de hoje atualizada e assim por diante. Eu, seguindo o 98 e mais a melhor linha, eu deixo aqui como está. Sou obrigado, no entanto, a dizer o seguinte. Embora naquele tempo, certamente, todo mundo entendeu tranquilamente o que era aquilo, o significado, mas de lá para cá perdemos a informação cultural necessária. Então, hoje não sabemos exatamente o que veio a ser esse tal primeiro sábado. Não sei, está aqui. Estavam passando eles por lavoura. Fatalmente, a lavoura já estava pronta, tanto que os discípulos puderam ir apanhando. Isso era permitido, na verdade. Ninguém podia levar para casa. Você não podia colher e colocar num saco, mas você, querendo meramente mastigar alguns ossos, era permitido. Então, o que estavam fazendo era legal, só que era um dia de sábado. Aí é que era o problema. Você vê que aqui no verso 2 diz alguns dos fariseus. É preciso entender, irmãos, que a esta altura, espiões dos fariseus estavam acompanhando cada passo de Jesus. Jesus não podia mexer para canto nenhum sem ter espião dos fariseus acompanhando, observando tudo, vendo tudo, comentando depois tudo. Então é essa turma que aqui, de repente, se intromete na questão. Começam eles se dirigindo exatamente aos discípulos, que afinal estavam fazendo. Agora, o que não era lícito fazer, isso aí conforme a interpretação dos fariseus. Eles que queriam, então, colocar as regras para poder dominar realmente a vida do povo. Os fariseus utilizavam o sábado como instrumento de dominação. O que Jesus lhes retirou, que não gostaram nada. Então, tanto que aqui no verso 3, Jesus já responde, retruca tal, rechaça a colocação deles, a pergunta deles. Será que vocês nunca leram sequer, que Jesus está sendo meio quase irônico, sequer isto, Davi, tal. O que Davi fez, obviamente, não era correto perante a lei. Ele não podia comer aquele pão, só os sacerdotes. Mas, no texto, Davi não é repreendido pelo que fez. Aliás, o próprio sacerdote na época, Aimeleque, ele concedeu, ele deu tal. Agora, no verso 5, o que Jesus coloca simplesmente
não iria descer goela abaixo dos fariseus. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Aí não. Aí os fariseus simplesmente não podiam admitir uma declaração semelhante. Porque era o instrumento de dominação deles. Então. E Jesus estava ameaçando privá-los desse instrumento. Em Marcos 2, 27, relato paralelo, ele preserva uma colocação a mais, que eu entendo por bem ler aqui. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. É que o ser humano precisa de um dia de descanso, em 7. Mas não é para ser uma camisa de força. É como Jesus disse, o sábado foi feito para nós, não nós para o sábado. Então, tudo no lugar certo. Deixa eu ler aqui, só para constar, Romanos 14, verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Ele prossegue, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. E assim por diante. Então, aparentemente, se alguém quiser observar quarta-feira, então você pode observar quarta-feira. A questão é que nós precisamos de um dia de descanso, entre 7. Se você vai descansar domingo, que é numa cultura que tem raízes cristãs, então o que se faz? Os muçulmanos observam sexta-feira, já o judeu, o sábado, e assim por diante. A questão é descansar um dia em 7. Quem fica trabalhando sem parar costuma pagar um preço. Aliás, já que estou aqui, durante o tempo nazista de Hitler na Alemanha, como ele odiava judeu e como uma semana de 7 dias é exatamente questão de judeu, quer dizer, vem da Bíblia, é da Bíblia que vem uma semana de 7 dias. Eu já morei com índio na selva amazônica que não tinha nenhuma ideia de uma semana. Que semana que nada. Eles tinham só a lua, quer dizer, os meses lunares para ele era. Aí, como Hitler odiava judeu e semana de 7 dias é questão de judeu da Bíblia, então ele decretou que na Alemanha dele a semana passaria a ser de 10 dias. Todo mundo vai trabalhar 9 dias para só descansar no 10º. Pronto, começou a ser, de repente começou a quebrar tudo. Caminhão quebrava, outras coisas quebravam, as próprias pessoas adoeciam, quer dizer, foi uma desgraça. Aí o próprio Hitler foi obrigado a voltar atrás e devolver a semana de 7 dias, porque a semana de 10 dias simplesmente foi uma calamidade. É isso que é. Jesus diz, olha, o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Então, nós é que precisamos de descansar. Se aproveitamos para, então, adorar a Deus, melhor ainda. Então, vamos voltar aqui. Verso 6 a 10. Ora, aconteceu num outro sábado que ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Aí os escribas e os fariseus começaram a vigiá-lo, para ver se ele iria curar no sábado, a fim de encontrar acusação contra ele. Mas ele conhecia os pensamentos deles e disse ao homem com a mão atrofiada, levanta-te e fica em pé no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus disse a eles, quer dizer, ao povo ao redor, vou perguntar-lhes uma coisa. No sábado, é lícito fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? Após olhar para todos em redor, ele disse-lhe, no caso ao homem, estende a tua mão.
E ele assim o fez e a mão foi restaurada, tão sã quanto a outra. A questão, você vê, é sempre sábado. É sempre o problema acontece no sábado, aí que foi a encrenca. Eles queriam ver se ia curando, mas já tinha feito tantas vezes. Mas eles queriam acusá-lo. Então, Jesus nunca se arredou, nunca se intimidou, nunca... Não. Ele manda o homem se levantar, quer dizer, aí ficou no meio, todo mundo vendo ele. Aí então faz a pergunta. E no sábado? Ele diz fazer bem ou mal? Salvar vida ou matar? Preciso comentar aqui que talvez 10% dos manuscritos gregos trazem destruir em vez de matar. E assim está em quase todas as versões que eu já vi, porque tanto o texto recebido como o texto eclético, ora em voga, seguem os 10%. Já eu sigo os 90%, incluindo a melhor linha de transmissão, que dizem matar. Não faz muita diferença neste caso. Como eles não queriam responder, acho que Jesus nem esperava que respondesse. Aí ele prossegue. Manda o homem estender a mão, ele obedece e a mão fica totalmente restaurada. Aqui outra vez, aquela coisa triste de sempre, 0,5, meio por cento dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem tão sã quanto a outra. Tá? Nova versão internacional, linguagem hoje, e assim por diante. Agora, eu vou ler sozinho o verso 11. Porque eu entendo que eu já disse que aqui estamos numa dobradiça. Isso aqui é dobradiça no ministério do Senhor Jesus, que era antes e o que vai ser agora depois. Ele curou o leproso, mandou dar. Aí o pessoal veio para a sabatina, que a gente já comentou. E no começo o pessoal ficou assim, bem impressionado. Mas aí Jesus foi comer com cobradores e aí azedou, não tinha mais jeito. Então, agora, como Jesus agora vai estar ameaçando tirar da mão deles o instrumento de dominação, aí eles então estão resolvidos a acabar com ele. Então, verso 11. Aí eles ficaram cheios de fúria e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então, aqui temos uma rejeição da parte das lideranças. Quero, no entanto, comentar um detalhe no verso 11, que não ficaria totalmente claro assim na tradução. Mas quando diz aqui ficaram cheios de fúria, o verbo aqui está na voz passiva. O que levanta a pergunta: quem foi que os encheu de fúria? Então, eles foram cheios por uma força alheia. Eu digo que somente pessoas controladas por Satanás poderiam ficar furiosos por causa de uma boa obra como aquela. Então, eu não tenho dúvida quanto a quem de fato encheu o pessoal de fúria. Mas o fato é que rejeitaram, então a partir desse momento Jesus agora traça uma nova estratégia. Então é exatamente aqui que ele vai escolher os 12 discípulos e assim por diante. Então vamos ler aqui, versos 12 a 15. Ora, aconteceu naqueles dias que ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e entre eles ele escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o chamado Zelote, Judas de Tiago e Judas Iscariotes, que chegou mesmo a ser traidor. Jesus passou a noite inteira com o Pai. Eu imagino que ele estava exatamente verificando a exata escolha, a escolha correta
dos 12 homens, porque mais tarde ele ia entregar o futuro da igreja a esses 12 homens, no caso 11. Então, isso aqui era questão-chave. Até aí, o vocábulo discípulo diz respeito a um número maior. Várias pessoas que vinham acompanhando ele. Então, dentro desse grupo maior é que agora ele vai escolher 12. Agora, ele certamente sabia exatamente porque estava incluindo o Iscariotes no número. Quando diz aqui, a quem também deu o nome de apóstolos, o sentido básico do termo é mensageiro ou enviado. Creio que não foi neste momento que os 12 foram chamados de apóstolos no sentido que hoje nós chamamos de apóstolos. Naquele momento era mais assim, mensageiros enviados. Mais tarde, depois do dia de Pentecostes, então o vocábulo adquiriu o sentido que hoje nós damos a ele. Então, no texto vai aqui mesmo de 2 em 2. Então, primeiro, Simão e André. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, no caso. Filipe e Bartolomeu. Mateus, Marcos e Lucas falam Bartolomeu. João diz Natanael. João nunca fala em Bartolomeu, e Mateus, Marcos e Lucas nunca falam em Natanael. Mas, obviamente, tanto Bartolomeu era dos 12 como Natanael era dos 12. Então, eu entendo que simplesmente temos 2 nomes para o mesmo homem, fatalmente. Eram 12. Mateus e Tomé. Agora, quero comentar assim o verso 16. Judas Iscariotes, que chegou mesmo a ser traidor. Então, esse chegou a ser, ou se tornou, deixa entender que aquilo foi um processo. Presumivelmente, Judas, no começo, era tão sincero quanto os outros. Tanto era assim que ele ganhou a confiança de todos ao ponto de ser escolhido como tesoureiro. Então, ninguém duvidou dele. Aliás, naquela última noite no cenáculo, Jesus disse 2 ou 3 vezes e ninguém quis acreditar. Quer dizer, simplesmente Judas se comportou igualzinho aos demais, ninguém duvidou dele, mas em algum momento ele virou a esquina, ele chegou a ser o traidor. Agora, a partir do verso 17, nós temos um sermão num lugar plano, parece em alguns detalhes com o que nós chamamos de Sermão no Monte, registrado por Mateus, mas foi em tempo diferente, foi em lugar diferente, muito claro. Que aqui é lugar plano, não é monte, lá foi monte. Depois o conteúdo, tudo diferente, momento diferente também. Só para constar. Vou ler então, versos 17 a 19. Então ele desceu com eles e parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, bem como uma grande multidão de pessoas vindas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. As quais vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças, como também as que estavam sendo atormentadas por espíritos imundos. E elas estavam sendo curadas. Toda a multidão se esforçava para tocá-lo, porque poder estava saindo dele e curava a todos. Já dissemos, os 12 foram extraídos de um número bem maior de discípulos. Está aqui, grande número de seus discípulos, quer dizer, seguidores, muitos, que estavam ali, além de outras pessoas. E estavam aí de todo lugar, gente. Pode saber como não tinha remédio naquele tempo, e médico também. Aí, quer dizer, alguém que sabia curar que nem Jesus, está doido. Vieram de todo canto, até de o litoral lá do mar Mediterrâneo, Tiro e Sidom, para ouvir, mas também para serem curados. Agora veja bem o que acontece no verso 19. Toda a multidão se esforçava para tocá-lo,
porque o poder estava saindo dele e curava a todos. Então, o que temos que entender aqui é que a multidão estava sempre em movimento. Sim, claro. O pessoal empurrando, querendo chegar até poder tocar nele. Tocou nele e ficou bom, ficou curado, então você tem que se afastar e dar lugar ao outro, claro. Então, eu entendo que havia uma movimentação constante. Pessoas chegando, se afastando para o outro chegar. E diz que todos ficaram curados. Aqui, bastava tocá-lo. Outros lugares Jesus tocava, outros lugares aconteceu, mas aqui bastava só tocar. Vamos ler então a partir do verso 20 a 23 para começar. Então ele, no caso Jesus, olhou para os seus discípulos e disse: Abençoados vocês, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Abençoados vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Abençoados vocês que agora choram, porque haverão de rir. Abençoados serão vocês quando quer que os homens vos odiarem, e quando quer que vos excluírem e vos injuriarem e alejarem o vosso nome como sendo maligno por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltitem, porque a vossa recompensa é realmente grande no céu. Pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Agora, você comparando isto aqui com as bem-aventuranças assim ditas lá em Mateus capítulo 5, parecem, mas não são iguais. Lá, a respeito daquelas bem-aventuranças de Mateus 5, eu comentei quase todas elas, ou 5 ou 6 delas, no meu apêndice. Lá tem um artigo de algum tamanho explicando cada um deles. O interessado poderá ver isso. Aqui não é a mesma coisa. Lá, as ditas bem-aventuranças foram colocadas na terceira pessoa plural e, portanto, era uma coisa genérica. Aqui não. Aqui, Jesus se dirige exatamente aos seus discípulos e diz vocês, segunda pessoa plural. Está aqui, verso 20. Olhou para seus discípulos e disse: bem-abençoados, bem-aventurados vocês, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Lá em Mateus, o pobre de espírito e tal. Mas aqui dá a entender que pobre seria problema de dinheiro mesmo, ou falta dele. Mas por que então que Jesus diz, porque o reino de Deus é vosso? Não sei a rigor. Mas o simples fato deles estarem ali na presença de Jesus para ouvi-los, eles estavam, nesse sentido, fazendo parte do reino de Deus, que estavam se relacionando com o rei e tal, talvez por isso. Na verdade, não tenho certeza. Os pobres, aqui, acho que eram pobres de dinheiro mesmo. Lá em Mateus, é pobre de espírito, é outro assunto. Porque aqui no verso 21 diz, abençoados vocês que agora têm fome. Lá em Mateus é fome de justiça, fome de retidão moral. Aqui não, é fome. Serão saciados. Fome de quê? Bom, fome de comida, talvez. Fome de palavra de Deus, quem sabe? Em qualquer momento seriam, dizendo Jesus, saciados. Abençoados vocês que agora choram, porque haverão de rir. Aqui é chorar mesmo. Lá em Mateus é lamentar. Como eu explico lá, é outro assunto. Eu confesso que não entendo muito bem como funciona esse negócio. Eu imagino que a questão era mais naquele tempo, naquele momento, que isso aqui não se transporta para nós hoje muito bem, não. Pelo menos se for, eu não entendo como explicar. Agora, o verso 22 é muito parecido com o que está lá. Abençoados serão vocês quando quer que os homens os odiarem
excluírem, injetar o vosso nome como sendo coisa maligna, por causa do Filho do Homem. Aí que está a questão. Aí é hoje também. Hoje nós podemos ainda sofrer tudo isso por causa do Senhor Jesus, cercados que estamos por uma cultura cada vez mais perversa, dominada pelo inimigo. Você sabe que existem crentes, digamos, que acham que não devem ter inimigo. Mas, como alguém já disse, eu digo, um homem se conhece pelos inimigos. Literalmente, eu vou repetir, um homem se conhece pelos inimigos. Mas é claro, como pode um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, cercado por uma cultura dominada por Satanás, ficar sem inimigos? Como pode? Se você vai seguir Jesus, se você vai mostrar os valores do reino, você será odiado, pessoal. Ninguém vai gostar disso, não. Não. Eu digo, inclusive, se você é crente e não tem inimigo, por que não? Você precisa analisar sua vida. Por que você não tem inimigo num mundo dominado por Satanás? Agora, quando aqui diz no verso 23 para regozijar-se e saltitar, bom, regozijar eu quase consigo no geral, nem sempre consigo, mas às vezes... Mas regozijar você pode até fingir, agora saltitar é uma coisa física, não tem como fingir isso. É como faz um cabrito, assim, só pelo prazer da vida, ele fica assim, saltitando, normalmente assim, um cabrito novo. A figura é interessante, que se dá a ver realmente que a gente está realmente cheio de vida, cheio de alegria, cheio de vontade, está saltitando por causa de sermos perseguidos por causa do Senhor Jesus. Aqui fala, recompensa grande no céu. É essa a questão. A gente tem que saber onde está fazendo sua poupança, se é cá embaixo ou lá em cima. Aí acrescento que o pessoal antigamente tratavam os profetas dessa forma. Agora vem cá. Um profeta que ficava calado, ele era perseguido? Acho que não. O profeta só era perseguido quando abria a boca e começava a proferir coisas que ninguém queria ouvir. Nós também. Você querendo evitar incomodar ninguém, só ficar calado. Né? Nunca defender os valores do reino. Mas se você começa a falar, aí pode saber. Como lá, ainda hoje é assim. Agora vamos ler verso 24 a 6. Que Jesus vai fazer um contraste entre um tipo e outro tipo. Ai de vocês, Jesus falando, mas ai de vocês os ricos, pois já receberam vossa consolação. Ai de vocês os saciados, porque passarão fome. Ai de vocês os que ora... Perdão, não li bem. Ai de vocês os ora risonhos, porque lamentarão e chorarão. Ai, quando quer que todos os homens falarem bem de vocês, pois foi assim que os pais deles trataram os falsos profetas. Então aqui Jesus dá o outro lado da moeda. Toda moeda tem dois lados. Então, lá os pobres, aqui os ricos. Lá os famintos, aqui os saciados. Lá os que estavam chorando, aqui os que estão rindo. Só que vem o contrário. Aliás, nesta vida costuma ser assim mesmo. São pouquíssimas as pessoas que passam a vida só de um jeito sem nunca ter o contrário. Agora aqui no verso 26, exatamente o contrário. Se todo mundo fala bem de você, foi assim também que fizeram com os falsos profetas. Porque quem de fato fala a verdade não será tão bem quisto assim. Agora vamos prosseguir para o verso 27. E aqui também tem coisas parecidas com o que está lá em Mateus. Eu vou ler versos 27 a 34. Ademais, a vocês que estão ouvindo,
eu digo, amem os vossos inimigos, façam bem aos que vos odiarem, abençoem os que vos amaldiçoam, orem pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não nega a túnica também. Dá a todo aquele que te pedir, e daquele que tirar coisas tuas, não exigi-las de volta. Sim, da maneira que vocês querem que as pessoas vos tratem, é bem assim que vocês devem tratá-las. Também, se amarem aos que vos amam, que mérito terão? Até mesmo os pecadores amam aos que os amam. E se fizerem bem aos que vos fazem bem, que mérito terão? Até mesmo os pecadores fazem o mesmo. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber de volta, que mérito terão? Até mesmo pecadores emprestam a pecadores para receberem valor igual de volta. Quando Jesus disse no verso 27, a vocês que estão ouvindo, eu digo que a questão é exatamente se estamos ouvindo de fato. Como assim? Para palmilhar o caminho estreito que Jesus falou e fazer isso com êxito, havemos de ouvir o Espírito Santo. Nós temos que ficar sempre ouvindo, senão a gente não consegue. Agora, o que segue aqui, convenhamos, nem sempre é tão fácil assim. Diz para amar os inimigos, fazer bem aos que vos odiarem. Lembrar que isso aqui foi ainda dentro da ótica do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, realmente, Deus julgava as pessoas a partir de seu comportamento. Claramente, não tem jeito. Então, quem fazia o bem, isso era registrado. Quem fazia o mal também. Como também naquele tempo não havia cidades como hoje, que tem milhões de pessoas, eram geralmente lugarejos assim, talvez algumas centenas de pessoas, que todo mundo conhecia todo mundo. Haveria provavelmente poucas famílias dentro de um certo lugarejo. Então, aqui os inimigos são inimigos pessoais. Não é questão assim, inimigo do reino de Deus. Eu entendo que aí a guerra é diferente. Aqui é quando é alguma inimizade é dirigida a mim pessoalmente como pessoa. Naquele contexto, num lugarejo, todo mundo conhece todo mundo. Então, haveria como, pelo menos teoricamente, você ganhar um inimigo. Quer dizer, se alguém acha que é teu inimigo, ele vai alegar que tem motivo para tanto. Então, você, aqui amar não é gostar. Ninguém está obrigado a gostar de mim, não. Amar é fazer bem, respeitar, procurar o bem-estar do outro. Aí, se alguém que acha que é seu inimigo, ele deve achar que você fez mal a ele, mas você começa a respeitá-lo, fazer bem a ele, procurar, aí fica difícil a pessoa manter uma atitude de inimizade. Fazer bem aos que vos odiarem também. Por que alguém está odiando a gente pessoalmente? Ele vai alegar algum motivo para tal. Mas se a gente ficar fazendo bem a essa pessoa, prossegue na mesma direção, né? Abençoar os que vos amaldiçoam. Mesma coisa. Porque se a gente ficar assim, devolvendo a mesma moeda, ele amaldiçoa, eu devolvo a maldição, ele devolve, eu devolvo, aí vai escalar, né? Vai piorando. Agora, se o outro acha que precisa me amaldiçoar, mas eu, em vez de revidar, a gente abençoa, aí deve ter o efeito de acalmar o outro. Talvez que não, mas esperamos que sim. E principalmente aqui, orar pelos que vos maltratam. A questão é que pessoas que se comportam contra nós dessas formas, assim, nos odiando, nos maltratando, nos amaldiçoando, estão sendo utilizadas por Satanás. Essas pessoas precisam de libertação. E isso se efetua
no âmbito espiritual. Nós temos, de fato, poder espiritual. Quer dizer, em Jesus nós temos poder espiritual, temos autoridade espiritual. Em Lucas 10, 19, Jesus disse aos 70 de volta, eu vos dou, aí está em 98% dos manuscritos gregos, eu vos dou a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal. Então eu entendo que nós temos autoridade maior que todo o poder do inimigo e podemos proibir o uso desse poder contra nós e outros. Entendo assim, isso é outro assunto, mas entendo que essas questões aqui devem ser realmente resolvidas no terreno espiritual. Porque aqui fala de orar pelos que vos maltratam. Vai então o quê? Então, alguém bate numa face e oferece a outra. O que está em jogo? Isso obviamente, não é a nossa reação normal. Não, está doido? Alguém me bate e eu devo bater com mais força ainda. Só que aí vai escalando, vai piorando. Não, alguém tem que quebrar o ciclo. E diz aqui que isso aí é nós que devemos fazer já a partir da primeira agressão. Não devemos lançar mão de violência física, nós aqui, como resposta à violência física. Se alguém vem contra a gente usando violência física, não é o caso de nós revidar com a mesma moeda. Os animais são obrigados a usar força. Mas Adão recebeu domínio sobre os animais que ele não exerceu com força física, presumivelmente. Nós não deveríamos descer ao nível animal, agindo com força física. Mas Satanás nos arma ciladas para nos levar a fazer. Então, quando alguém age com raiva, uma reação mansa pode até acalmá-lo, desarmá-lo. Em todo caso, fala aqui de orar. Então, agora nós sabemos exatamente como orar. Nós podemos realmente fazer uso do poder de Deus que está à nossa disposição para ir resolvendo os casos. Aí, verso 29, prossegue, alguém tira a capa, não negar a túnica. Em Mateus, tirar a capa usando a lei move um processo jurídico. Se alguém chega a esse ponto é porque está ruim mesmo. Não devemos descer ao mesmo nível. Devemos sim usar o poder espiritual que temos para ver se contornamos, resolvemos a questão. Verso 30. Dá a todo aquele que te pedir. Agora, podemos entender que Jesus não estava se referindo a mendigo profissional. Aliás, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, diz que quem não quer trabalhar não deve também comer. Está proibido de comer. Não comeu, vai morrer. Então, sentença de morte. Quem não quer trabalhar. E aqui, já disse, cultura, pouca gente, lugarejo, todo mundo conhece todo mundo. Então, alguém que é atingido por revés, que precisa de ajuda passageira, alguém que conhecemos, faz parte da comunidade, e aí sim, havemos mesmo de atender na medida do possível. Agora, o profissional, eu me lembro, antigamente, não agora, mas antigamente eu andava muito na Asa Sul e lá na W3 Sul, lá na altura do 703, não tem um santuário de Dom Bosco, uma coisa assim, aquela coisa de luz azul. Naquele tempo, eu me lembro, tinha um velho que ficava exatamente naquela esquina, quer dizer, aquela rua que vinha ao lado do Dom Bosco. Lá estava um velho lá, ficava mendigando. Era um velho chato, porque se você não dava nada a ele, ainda te xingava. Literalmente, o velho xingava quem não desse nada a ele. Aí um dia alguém achou por bem pesquisar a questão, alguém ficou do outro lado da rua olhando alguém com o carro e observou que às 5 da tarde chegou um carro, não dos piores também, e o velho pulou dentro do carro e aí a pessoa seguiu o carro com o velho, foram a Taguatinga, numa área nobre de Taguatinga, e parou lá numa mansão lá em Taguatinga.
era lá que o velho morava. Então ele era um pedinte profissional. E nem precisava, isso era a perversidade dele mesmo. Então, eu entendo que não é isso que está sendo comentado aqui. É alguém passando por necessidade passageira, alguém que conhecemos na comunidade, aí havemos mesmo de ajudar. Porque quem sabe amanhã pode ser o contrário. Amanhã pode ser eu que estou precisando. Exatamente verso 31. Está aqui o tal do preceito áureo, às vezes chamado, da maneira que vocês querem que as pessoas vos tratem, é bem assim que vocês devem tratá-las. Ora, se assim todo mundo procedesse, o mundo seria muito melhor do que no momento está. Será que não? Então, essa é a questão. Aqui é o tal do preceito áureo, quer dizer, havemos de tratar os outros do jeito que a gente gostaria que fôssemos tratados. Então, por isso que também não devemos revidar, descer ao mesmo, não. Havemos de levar assim a nossa resposta num nível superior, não descer ao mesmo nível. Aqui então, a partir do verso 32, ele fala exatamente aquilo que era no Antigo Testamento. Você vai receber como você faz, então, amar, tal, fazer bem, emprestar. Para você ganhar mérito, tem que fazer para quem não podia devolver na mesma quantia. Então, era fazer o bem sem esperar ganhar imediatamente. Um dia no futuro, sim. Isso aí Jesus deixa claro logo em seguida. Verso 35 a 6. Assim, amem os vossos inimigos e façam bem e emprestem, sem esperar retorno. E a vossa recompensa será grande. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e iníquos. Portanto, sejam compassivos, assim como o vosso Pai é compassivo. Amar inimigo, outra vez, não é gostar dele, é procurar o bem-estar dele. Fazer o bem, emprestar, sem ficar exigindo, e a vossa recompensa será grande. A questão é essa. A justiça prática era computada perante Deus. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e iníquos. Quer dizer, estaremos seguindo o exemplo do próprio soberano, que Ele manda chuva para todo mundo. A chuva vem para ímpio, para santo, para todo mundo. O solo está aí para todo mundo usar, quer seja bom, quer seja mal. Quer dizer, Deus é bom, tem a graça comum, que por vezes chamamos, que todo mundo usufrui, todo mundo tem essas vantagens. Agora, eu diria que quem anda fazendo como foi descrito, essa conduta descrita, já, portanto, demonstra já ser um filho do Altíssimo nesse sentido. Isso, como digo, é bem esclarecido em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Lá é muito claro, nós praticamos as boas obras por sermos salvos, porque já fomos salvos, não para ser salvos. Ninguém vai ser salvo agora por fazer coisas boas, mas porque fomos salvos, já somos, aí sim nós temos que fazer as coisas boas, porque assim estaremos mostrando que somos de fato filhos do Altíssimo. Agora, verso 36 é complicado, por causa do ponto de referência. Diz aqui, sejam compassivos, assim como o vosso Pai é compassivo. E em Mateus capítulo 5 e 48, é pior ainda, que diz, sejam perfeitos, assim como o vosso Pai no céu é perfeito.
Ora, ora, ora. Isso aí tem dado nó na cabeça de muita gente. A questão é, o ponto de referência é o Pai. Como ele é perfeito, lamento, mas ele é perfeito. Se nós vamos ser igual a ele, temos que ser também perfeitos. Claro que ninguém aqui sozinho consegue fazer isso. Só com a ajuda do Espírito Santo que eventualmente podemos chegar mais perto. Bom, mas, obviamente, o Pai é o nosso exemplo. Havemos de ter isso como o nosso alvo. Ser compassivos, assim como ele. Tratar os outros com consideração, como ele, e assim por diante. Então, acho que podemos parar por aqui. Jesus vai prosseguindo. Nós não terminamos ainda com esse sermão, mas é o jeito. Então, permitindo Deus, vamos dar prosseguimento na próxima vez, no verso 37.